Boa tarde, pessoal. Dando continuidade, né, a nossas aulas sobre manejo integrado de praga das olerícolas, vamos falar agora sobre manejo integrado de praga da cultura do pimentão, né? Dentro da família das solanáceas, nós já falamos da cultura do tomateiro, agora vamos falar sobre pimentão. Bem, para falar das pragas do pimentão, vou repetir mais uma vez, né? A praga que você já conhece muito bem. A gente falou em praga das cucurbitáceas e da cultura do tomateiro. Agora vamos falar na cultura do pimentão, que é o pulgão Myzus persica, que a gente falou há pouco na cultura do tomate. Repetindo para nunca esquecer, pulgão pertence à ordem Hemiptera, subordem Homoptera, família Apidida. Então, subordem Homoptera. Então, pertence à ordem Hemiptera. Significa que todos os indivíduos da ordem Hemiptera são indivíduos sugadores, picador-sugador, né? Que a gente chama, né? Vivem sob as folhas e brotos novos, né? Eles vivem sob as folhas porque o tegumento deles é bem mole, então a possibilidade de desidratação é muito grande quando expostos à radiação solar, então eles permanecem na face inferior da folha. O abdômen mais tórico possui a mesma largura até a base dos cornículos, ou que a gente chama de sifúnculos também, que estão na extremidade, né, posterior do corpo, os quais são ligeiramente mais largos na sua metade apical. Então aqui nós temos o Myzus persica, ele tem o formato mais ovalado. A gente viu que na cultura do tomate tem o macrocífalo, e o macrocífalo ele é mais comprido, pernas mais longas, lembra? O adulto alado, ele tem coloração preta, o corpo aqui, parte, né, do corpo, a região do tórax e cabeça e pernas são pretas, né? E o restante, o abdômen, coloração mais amarelada. Só um minutinho. Então, mede aproximadamente 2 milímetros de comprimento, então o dobro do tamanho de uma mosca branca. A forma áptera tem coloração verde clara, ou seja, a forma do indivíduo sem asa, coloração verde clara. A forma alada, ou seja, com asa, é verde, com cabeça, antenas e tórax preto, que a gente já tinha comentado. Possui abdômen verde amarelado e desenvolve-se em aproximadamente 10 dias. Ou seja, ele tem um ciclo de vida de aproximadamente 10 dias. Então, um ciclo muito rápido. Aqui só mostrando um indivíduo adulto alado. Então, se você verificar, você vai ver uma estruturinha aqui que nada mais é do que o aparelho bucal que ele utiliza para sugar a seiva da planta. Os sintomas de ataque na cultura do pimentão, ele retarda ou até mesmo paralisa o desenvolvimento da planta. Paralisa porque a planta não consegue desenvolver, ele enfraquece, além da injeção de toxina. Então ele está sugando a seiva e injetando toxina. Liberam seiva sobre as folhas logo abaixo, então onde eles se alimentam, uma parte da seiva que eles sugam, eles passam por uma extração de nutrientes, enquanto outra parte passa pela câmara filtro, ou seja, um desvio, e essa seiva é liberada para o meio externo, que cai, né, sobre as folhas que estão logo abaixo, e sobre essas folhas normalmente tem o desenvolvimento de um fungo, né, que a gente chama de fumagina. Causa um engruvinhamento das folhas da região do ponteiro, onde eles estão se alimentando, e o pior é a transmissão do vírus Y, que a gente viu lá na cultura do tomate, mas tem também na cultura do tomateiro, ou seja, o vírus Y na cultura do pimentão. E o vetor, quem que faz essa transmissão é o indivíduo alado. Ele adquire o vírus numa planta, quando ele voa, que pousa na outra planta, ele pica e já transmite.
A gente falou do Mysus persica e aqui nós temos também o Macrocipher, né, que a gente já tinha comentado há pouco. A classificação dele é a mesma, ou seja, a ordem Miptera, subordem Homoptera e família Apididae. Ele é o maior dos afídeos que infestam solanáceas, pode chegar a 4 milímetros de comprimento. Então o outro chega a 2 milímetros. Esse aqui pode chegar até 4 milímetros, o dobro do tamanho. A forma Aptera possui cor verde escura e formas aladas possui cabeça e tórax amarelado, já as antenas são escuras. Então esse aqui é o indivíduo alado. Então pernas não são totalmente, mas pelo menos próximo das articulações, essas pernas têm coloração escura, tá? Então, enquanto que as outras partes, cabeça, tórax e o abdômen, tem coloração meio esverdeada. O corpo é alongado, as pernas e antenas são bem compridas, é uma característica que separa dos outros, né? Das outras espécies. Sintomas de ataque: retardo ou até mesmo paralisia de desenvolvimento da planta, semelhante ao que ocorre com o anterior, liberam seiva sobre a folha, logo abaixo, e injetam toxinas. Então, a mesma coisinha de um, o outro também faz. Causa engruvimento das folhas da região do ponteiro, liberam seiva sobre as folhas que estão logo abaixo, a gente já tinha comentado, e também a transmissão do vírus Y e do mosaico também, tá? Do vírus Y e do mosaico, mesma coisa do Mysus persica. Os danos podem ser dano direto, isso aí já a questão dos dois pulgões, dano direto, dano indireto. O dano indireto ocorre pela transmissão da virose e a ocorrência de fumagina sobre as folhas. Beleza, a gente vai falar de controle. A outra praga que ocorre na cultura do pimentão são os trips, tá? A gente já esteve comentando sobre trips, aqui também a gente tem problema. A gente falou na cultura do tomate, na cultura do pimentão tem também. Só que é uma variedade maior, um maior número de espécies ataca a cultura do pimentão. Nós temos aqui o Frankniella scusei, falta não é scusei, não, é scusei. Ordem Tisanoptera, Tripidae. Nós temos também o Trips palmi, que também pertence à família Tripidae, e o Trips tabaci, a mesma coisa, tá? Então, são 3 espécies pertencentes à mesma família. Nestas espécies adultas são quase invisíveis ao olho nu, são muito pequenos. Medem aproximadamente, ou vamos dizer assim, medem variando de 1 a 2 milímetros de comprimento, em média, né? E apresentam coloração amarelo claro e asas franjadas típicas. Então vamos lá. Frankniella scusei, tá aqui, ó, meu tom bem amarelado, tanto a ninfa quanto o adulto. Trips palmi, também bem amarelado, tanto a ninfa quanto o adulto. Aqui a ninfa, lá a gente viu o adulto. E o Trips tabaci. Esse tem uma coloração um pouco mais escura que o anterior, com segmentos, né? Um segmento escuro, um segmento mais claro, um segmento escuro, um segmento mais claro. Desculpa, isso aqui é o... Voltando aqui, só um pouquinho, pessoal, fiz uma confusãozinha aqui. Nós temos oh meu Deus, esqueci agora o nome. Espera só um minutinho. Frankniella, tá? Frankniella scusei. Nós temos aqui ninfas e adulto. Aqui só o indivíduo adulto. Nós temos aqui o Trips palmi. E aqui nós temos o adulto, né, do palme, né, que ele é um pouco mais escuro que o outro.
Quanto ao Trips tabaci, nós temos aqui o adulto, ele é preto, totalmente preto, enquanto que a ninfa é amarelada. As ninfas são praticamente iguais, né, das espécies, mas o adulto a gente vê que o Frankniella scusi, ele é tanto amarelo a ninfa quanto o adulto. No Trips palme, a ninfa é mais ou menos da mesma cor, amarelada, mas o adulto já tem um amarelo mais escuro. Enquanto que o Trips tabaci, a ninfa é amarela, mas o adulto é escuro. Então as ninfas são ápteras, isto é, não apresentam asas e têm o corpo alongado. Ninfas são ápteras, os adultos que são alados. Os ovos são colocados nos tecidos tenros, uma postura endofítica dentro do tecido da planta, né? E após 4 dias eclodem, as formas jovens saem. E elas saindo do ovo, elas também saem do interior da folha e passam a se alimentar externamente. O ciclo completo de ovo adulto tem a duração aproximada de 15 dias, aproximadamente 15 dias. O ciclo de ovo a adulto, sem contar a longevidade do adulto. O sintoma mais comum é o vira-cabeça da cultura do pimentão, né? Então, quais são esses sintomas que a gente verifica do vira-cabeça? Mosaico amarelo, um mosaico amarelado, faixa verde nas nervuras. Então a gente tem, entre as nervuras tem coloração amarelado e a nervura verde. Pode ter a presença de anéis concêntricos, principalmente nos frutos, paralisação do crescimento da planta e deformação dos frutos quando esses frutos atacados ainda são bem jovens. Os insetos podem ser encontrados na face inferior das folhas, brotações, botões florais e flores. Então, face inferior das folhas, brotações novas, botões florais e flores. Ou seja, principalmente as estruturas reprodutivas. Os danos, dano direto pela sucção de seiva. E os danos indiretos, olha lá, dano direto, dano indireto, através da transmissão do vírus do vira-cabeça do tomateiro. Então vamos mostrar o sintoma. Aqui o ataque, aqui é o dano direto pela sucção da seiva, que ocorre despigmentação da folha. Apesar que isso aqui é um sintoma em cucurbitácea, não é no pimentão, tá? Eu não encontrei uma no pimentão, eu coloquei da cucurbitácea. E aqui o sintoma do vírus no fruto, que é bem visível no fruto ainda verde, que destaca bem. Então tem esses sintomas de anéis concêntricos, ou seja, bem circulares. Olha lá, ó, a presença do vírus, o que faz? Ó? Nervuras com características verdes e entre essas nervuras tom amarelo. Então essa folha era para estar totalmente verde e está com esse sintoma. Esse é o sintoma do vírus. As plantas infectadas na sementeira ou logo após o transplantio têm sua produção totalmente comprometida. E quando a contaminação ocorre tardiamente, a produção é menor, vamos dizer, é menos afetada em quantidade e qualidade, ou seja, reduz um pouco a produtividade, mas você não perde totalmente. Os insetos, particularmente a espécie Trips palme, causam danos diretos às plantas, levando o seu enfesamento e retardando o seu desenvolvimento. O que é enfesamento? Pessoal, os internódios, eles passam a ficar mais curtos, um nó muito mais próximo do outro. Quando a planta cresce normal, os internódios ficam mais longos. Já com a presença do vírus, os internódios ficam cada vez mais curtos. Isso faz com que a planta não cresça. As folhas mostram-se retorcidas de tamanho reduzido e, sobretudo, disformes, ou seja, deformadas. As folhas, principalmente as folhas jovens.
Os frutos apresentam-se com manchas de escurecimento, cicatrizes de vários tipos, deformações diversas e redução de tamanho. Então, é complicado ter um fruto desse para você colocar no mercado só se não tiver outra opção de fruto, de fornecedor. Se tiver, dificilmente o mercado compra. As flores sofrem danos diretos, causando o abortamento das mesmas, o que implica na redução da produção de frutos por planta. Então, o dano direto dos trips nas flores faz com que essas flores sejam abortadas. E aí você tem uma redução de produtividade. Beleza, pessoal? Depois a gente vai falar de controle. Outra praga, pessoal, importante, a gente já falou lá na cultura do tomateiro, é a mosca branca. Nós temos lá a velha Bemisia tabaci, biótipo A e biótipo B, sendo que a que predomina hoje é o biótipo B. Eles são insetos pequenos, sendo que os adultos medem, pode chegar a 2 milímetros, mas é normal a gente encontrar os indivíduos com aproximadamente 1 milímetro de comprimento. Então nós temos aqui a foto, né, os indivíduos, né, o macho, a fêmea é um pouco maior que o macho, eles formam casais. Apresentam coloração amarelo pálido e asas brancas. O corpo amarelo pálido e asas são brancas. Eles voam rapidamente quando molestados. Tá? O único horário para você avaliar eles sem eles voarem rapidamente é no amanhecer do dia. Aí elas estão mais calmas. Elas formam colônias na face inferior das folhas. Então, se você olhar, você vai ver aqui a quantidade de ovos, de ninfa e de adulto que tem numa folhinha pequena. Nesse caso aqui é uma folha de couve. A fêmea coloca de 100 até 300 ovos. É comum a gente observar em torno de 150 ovos por aí, mas em média, pode variar de 100 a 300. Os ovos são colocados na face inferior das folhas, ficando presos por um pedúnculo curto. As formas jovens, denominadas ninfas, são de coloração amarelo pálida, ficando presas às folhas e passam por 4 estádios de desenvolvimento, sendo que o último é também chamado de pupa. Por quê? Porque no momento em que o adulto vai emergir, pouco tempo antes ela para de se alimentar. Aí a gente diz que é uma falsa pupa. Tá? Tem gente que chama de pupa, mas esses indivíduos eles não têm uma fase de pupa. Então, voltando, aqui só mostrando, né, a quantidade de ovos. Todos esses pontos aqui claros são ovos, os escuros são ovos que já estão próximos à eclosão, e esses mais claros ovos que foram colocados de forma recente. Aqui mostrando as ninfas, né? Ninfa de 4º insta, de 3º insta, 2º insta e ninfa de 1º insta. Você vê que a de 4º insta ela tem já os olhos do adulto já formados, que chamamos de olhos vermelhos. O ciclo total de ovo adulto pode variar de 17 a 32 dias. Tá? Essa variação depende muito das condições climáticas. Temperaturas mais baixas, ciclo mais longo, temperatura um pouco mais elevada, ciclo mais curto. Elas causam dano direto ao sugar seiva das plantas, é o dano direto, debilitando-a e reduzindo a produtividade e qualidade dos frutos. Quando a população é muito grande, pode tornar até inviável a planta. Proporcionam condições favoráveis ao surgimento da fumagina, que eu tinha comentado com vocês. Olha lá, as folhas com tom bem escuro já é ocorrência de fumagina. Então, e essa fumagina ela pode cobrir o fruto também. Nós temos também a infecção de vírus causada pela causando a paralisação do crescimento. Então, a mosca branca, além do trips e além do pulgão, também transmitem vírus para a cultura do pimentão.
Então tá aqui, ó. Nós temos a folha com tons verde e tons amarelos. Então isso aí a gente chama de mosaico. Beleza, pessoal, nós vamos parar aqui na mosca branca. Depois a gente continua a falar das próximas pragas. Por enquanto é só. Agradeço a todos, obrigado pela paciência e bons estudos.